Ok, boa noite a todos que nos ouvem nessa plataforma do YouTube. Que Deus possa nos abençoar, pois estamos aqui conectados com a espiritualidade maior, com a direção espiritual do GEIP, Grupo Espírita Instrutores da Paz. Nesse momento, nós estamos com a sala virtual, pois, por uma necessidade técnica, precisamos transmitir as informações e os conhecimentos do nosso amigo Flávio, que já estará falando com vocês. Mas nós temos agora o compromisso de passar adiante esse conhecimento e toda a temática da nossa querida doutrina espírita. Que Deus possa nos abençoar todos que estão nessa mesa, Flávio, Mário, todos os nossos amigos do jeito que estão em suas residências, nos acompanhando, todos os nossos amigos que nos acompanham também em seus ambientes de trabalho, e todos que vão ouvir depois dessa gravação que vai continuar no canal. Trouxe uma leitura, uma mensagem do livro daquelas verdades, espíritas. Derrame raios de sol de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Faz luz a todos nós, que Deus possa iluminar. E Mário, por favor, pode passar a sua mensagem. Boa noite. Boa noite a todos e a todas, muita paz e muita luz. Que seguimos no ritmo de Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre e Guia, nos orientando. E, primeiramente, Flávio, gratidão a você por se colocar à disposição sempre dessa casa. A gente gosta muito de você, de coração. E eu, em especial, tenho uma admiração imensa por você. Agradecemos muito em nome do Grupo Espíritos da Paz. A gente agradece muito. E esse formato de hoje, que é através do YouTube, é por conta da nossa sede estar ocupada por um grupo de teatro que vai fazer uma filmagem lá sobre Nastácia, a escrava Anastácia. É um trabalho muito bonito. Então, vamos ocupar o espaço da data do dia 28 até o dia 6 de setembro. Então, nossos trabalhos dentro da casa vão estar suspensos, por enquanto eles estão em atividades lá. Aí a gente deve retornar de hoje a 15, às atividades normais. Então é isso, muita paz e muita luz com a palavra, nosso irmão, queridíssimo amigo Flávio Neri. Então vamos lá. Vamos lá, Marião. Vamos lá, Antônio. Que alegria poder estar aqui novamente, no jeito. Esses irmãos queridos que me acolhem com tanto carinho, com tanto afeto, e que eu me sinto, assim, realmente lisonjeado e feliz pela oportunidade de falar de temas tão edificantes e tão necessários para mim mesmo, porque o aprendizado maior que eu tenho é quando eu falo para as pessoas, eu aprendo muito, e tentarei levar a nossa exposição, tendo em vista aqui o atraso que tivemos, a logística, né? Eu estou fora da minha casa, eu estou no meu consultório, e aí eu trouxe o computador, ia fazer a transmissão também pelo meu canal, mas não deu, porque esqueci o mouse, enfim, são coisas da vida. Mas eu vou até às 9 horas para não cansá-los, são 8h20, 40 minutos de exposição é o meu compromisso hoje de fala com vocês. Então, em primeiro lugar, o tema escolhido para hoje foi Mário que escolheu. Isso é muito bom. Ele foi lá nas mensagens de Marta e ele identificou que a mensagem que intitulamos Melancolia seria um bom tema para ser trabalhado num momento tão difícil que nós estamos atravessando, vivendo fases de pandemia, de depressão. E a benfeitora Marta, ela vai nos trazer essa mensagem no dia 22 de agosto de 2023. E que nós demos o título de Melancolia, apesar de ela não ter dado o título,
porque ela vai trazer dentro do texto algumas falas que levarão a vocês e nós outros que lemos a entender que ela está trazendo o verbete melancolia, que na verdade vai ser um outro verbete que ela vai dizer assim, vocês veem lá no início da nossa fala que trouxemos um verbete que vocês vão deduzir que o tema é um outro, que eu até esqueci agora, mas que eu preferi colocar melancolia. Achei que está mais condizente com o texto do que o outro que ela propôs. Enfim, dito isso, a gente vai ter uma forma de exposição que é de modo que eu vou lendo os parágrafos e vou desdobrando. Mas antes de falar sobre isso, eu queria, antes de me ater à mensagem, fazer um pouco de uma síntese sobre o entendimento do que é a tristeza, no sentido de uma emoção básica, que todos temos tristeza. Ninguém há quem passou na Terra que não teve momentos de tristeza. Todas as pessoas, até Jesus, teve tristeza. Até Jesus. Então, em sabendo que as emoções básicas hoje, consolidadas por todos os estudiosos que estudam o comportamento humano, que estudam as inteligências emocionais, como Daniel Goleman e outros tantos, eles são unânimes nessas 4 emoções básicas. Tem outras, mas as básicas são tristeza, alegria, medo e raiva. Todos os autores que falam sobre as emoções falam dessas 4, tristeza, alegria, medo e raiva. Uns ou outros trazem outras, como preocupação, como nojo. Nós não vamos nos ater a essas. Vamos ficar com o que é consenso de emoção que todos temos, inclusive os mamíferos. Cachorro tem tristeza, cachorro tem medo, cachorro tem raiva e cachorro tem alegria. Essa é uma característica dos mamíferos, não é só dos seres humanos. A emoção, essas 4 emoções, fazem parte dos seres mamíferos, consolidadamente. Principalmente o animal mais comum a todos nós é o cachorro. Lembre dos seus cachorros. Você já viu ele triste? Já. Você já viu o cachorro alegre? Já. Eu tenho 2 bulldogs. Você já viu o cachorro com raiva? Eu vejo o meu. Quando eu fico num lugar da escada, ele me vê com a cara assim, ele tá no andar de cima, ele fica com a raiva, ele vem, quer me pegar, ali é raiva. E ele também tem medo, que é quando eles fogem de um outro animal maior. É o medo. Luta e fuga, porque é preservação da vida. Então, essas 4 emoções básicas, elas fazem parte dos mamíferos. Nós somos mamíferos. Tendo em vista essas 4 emoções, nós falaríamos sobre o que significa cada uma delas, sem aprofundar, porque o interesse nosso hoje é mais a tristeza e a melancolia, para que vocês entendam na mensagem de Marta essa necessidade de introduzir o tema desse jeito. Eu aproveito e faço essa digressão, porque sedimento também para aqueles que ainda têm dúvidas, que não podem viver a tristeza. Sim, podemos viver a tristeza, e a tristeza faz parte da vida. Então, a tristeza é uma energia de introspecção, que poderia se contrapor à energia da alegria, que é uma energia de extroversão. O medo é uma energia de preservação. A raiva é uma energia de destruição ou de construção de algo. Então, ter raiva, ter medo, ter tristeza e ter alegria faz parte do viver. Quem nega o medo, quem nega a tristeza, quem nega a raiva, quem nega a alegria, pode ter os distúrbios dessas emoções. E aí eu esclareço. Quem nega o medo ou não sabe cultivar o medo pode desenvolver transtorno de pânico, que já é um distúrbio da emoção medo. Quem não sabe cultivar a tristeza pode evoluir para uma depressão. Porque a depressão é uma doença, é uma síndrome, né? um transtorno, melhor dizendo, do humor, e que tem como característica a tristeza. Mas nem todo mundo que tem tristeza é depressivo. Esse é um outro equívoco. Quem não sabe, portanto, cultivar a alegria, pode estar em estados eufóricos, chamados de euforia. Alegria eufórica, que não é uma coisa saudável, é algo patológico. Pessoas que têm as suas euforias e que podem ser os transtornos bipolar do humor, são transtornos que vão para um ambiente de introspecção, de tristeza patológico,
e que também vão para os estados eufóricos, sai comprando tudo, gastando tudo, e vai para o supermercado, e vai para o shopping, compra roupa, compra tudo. Essa é uma alegria, pseudo-alegria, uma alegria que ela é patológica. Não é alegria no sentido, é uma euforia. E quem também não consegue cultivar a raiva, no sentido de que é uma emoção de destruição e de construção, ela pode viver estágios de ódio. Raiva pode ser fruto de destruição do próprio corpo, de gerar doenças somáticas como gastrites, cânceres e outras coisas mais. Então, as emoções, elas devem ser cultivadas. Esse autor que fala sobre isso é o Marlon Requidal. Ele tem um livro que eu recomendo, muito bom, O Cultivo das Emoções. Ele faz uma metáfora de cada emoção com uma flor, com o girassol, com o cravo. Eu não lembro quais foram as plantas que ele fez a metáfora, mas ele fala das 4 emoções básicas, na perspectiva da psicologia profunda e junguiana e na perspectiva da psicologia espírita também. Dito isso, na tristeza, que é o escopo da nossa fala, porque hoje a gente vai falar da melancolia, que era muito caracterizada, antes de ser descoberta a depressão, muitas pessoas viviam com a melancolia. Eram pessoas religiosas que tinham distúrbios melancólicos, e que, na verdade, já era depressão, e que se dizia que era uma melancolia. Claro que tem gradações melancólicas, como tem os distúrbios depressivos, né, que são distúrbios de depressão leve, moderada e grave. Então, no depressivo, você pode perceber um transtorno melancólico inicial, mas ele é completamente funcional, ele trabalha, ele pode fazer esportes, mas tem uma melancolia e que ali pode estar se instalando um quadro depressivo leve. Óbvio que a melancolia tem gradações mais profundas, aquelas que nos paralisam, que nos impedem, como a benfeitora Marta vai trazer na sua narrativa. Então, dito isso, viver a tristeza, saber viver, cultivar a tristeza é fundamental para viver a vida com equilíbrio emocional. Eu, particularmente, sinto tristeza. Minha característica hoje da emoção, analisando nesse mergulho que eu faço diuturnamente de vir para dentro, predomina em mim a alegria. Mas há uma tristeza. Normalmente, no perfil psicológico meu, das tipologias junguianas, eu sou um perfil extrovertido e intuitivo. Então, me caracteriza pela extroversão. Mas tem perfis que são introspectivos. O extrovertido, na verdade, é uma forma de se expressar numa persona extrovertida, mas porque muitas vezes traz dentro dele um polo de tristeza, de introspecção. E eu venho refletindo sobre isso e digo que é verdade. Eu sou pisciano, nada assim consolidado, mas é uma característica do pisciano, muito romântico, mas também irritadiço. E às vezes tem muita sensibilidade emotiva, mas também é capaz de ir para um estado melancólico muito grande. Então eu vivo momentos de tristeza, muitos momentos de tristeza, e eu cultivo ela e cultuo ela em alguns momentos da minha vida. Não é ficar triste na tristeza mórbida, mas é viver a tristeza e olhar para ela e dizer assim, poxa, eu estou triste na verdade. Essa tristeza é fruto de uma decepção, é fruto de uma frustração, de algo que acontece que nos leva a uma certa tristeza, de ver que não estou no lugar que eu gostaria de estar, emocional, não está no estágio afetivo ou estágio evolutivo que eu gostaria, bate uma tristeza, que no fundo da tristeza tem um orgulho, tem uma necessidade de ser bom, uma necessidade de dar certo, várias questões que a gente não vai aprofundar agora, porque não daria tempo nesses 40 minutos. Mas o que eu quero dizer é, falando de mim, eu tenho tristeza, e ela faz parte da minha vida, mas ela não predomina na minha vida. A minha predominância é a alegria, mas a alegria ela não é constante, ela é momentânea. Porque se eu ficasse alegre o tempo todo, isso é uma disforia, uma patologia. Não há como ser alegre o tempo todo. Eu posso estar alegre, por exemplo, eu amanheço o dia, abro a janela e vejo um passarinho fazendo um ninho, e aí eu vejo outro passarinho se divertindo e pegando o graveto, ajudando o outro, como eu já vi lá na minha casa. Aquilo me leva a um estado de alegria, de meu Deus! Aí eu vejo o passarinho dando um banho na chuva, ele lá tomando o banhozinho dele, ou então pegando a poça de água que ficou lá na pista da frente e se banhando. Aquilo me leva a um estado de alegria, me leva a um estado
de contentamento. E eu digo, uau, que alegria. Aí eu desço, Deise, você não viu o passarinho lá fora, Deise, tomando banho, o outro construindo ninho. É uma alegria. Mas ela não vai ficar o dia inteiro aquilo. Eu não vou ficar alegre o tempo todo, porque eu vi aquele passarinho. Vai ter momento depois que eu vou ficar triste. Vai ter momento que eu vou ativar minha raiva. Vai ter momento que eu vou ter medo. Então, a alegria é um estado momentâneo. Não é uma característica que predomina na pessoa. Alegria o tempo todo, alegria o tempo todo. Então, estar alegre em momentos da vida é o que mais me caracteriza. Mas eu também vejo que eu tenho momentos que predominam a raiva. Estados de raiva. E eu tenho muita irritabilidade. Muita. Quando eu sou contrariado. Quando alguém fala algo que mexe com minha estrutura egóica. Eu, às vezes, não revido na mesma intensidade, mas eu tomo as minhas más inclinações, porque eu sinto que o verdadeiro espírita não é aquele que não erra mais, é aquele que se esforça cada dia para domar as suas más inclinações, e eu faço isso. Ou seja, eu tenho más inclinações já de característica por ser mundo de provas e expiações, eu tenho más tendências, então cabe a mim tomar as más tendências, não é deixá-las extravasar o tempo todo. Imagina se toda vez que eu tivesse raiva, eu botasse para fora a minha raiva, no trânsito, alguém quando me faz alguma coisa que me desagrada, não seria sustentável, seria deselegante viver. Então, temos que ter educação emocional, inteligência emocional. Inteligência emocional não significa castrar as emoções, não significa negar as emoções, significa reconhecer que elas existem e que quando elas vêm, você deve domar para que elas não saiam de forma transtornada, equivocada, um medo excessivo, que possa ser, por exemplo, passa uma pessoa e me dá um susto, eu fico com medo, saio correndo, chama a polícia, e fico o dia inteiro com medo por causa de uma coisa que foi momentânea, aquele momento, o medo. E aí pronto, eu organizo aquilo, olho para aquilo e digo, opa, peraí, não precisa ficar com medo o dia inteiro. O medo é uma emoção que vem, a gente definiria emoções como algo que são mais efêmeros, fugidios, não são predominantes. Sentimentos demoram mais, sentimento de raiva, ou de rancor, o sentimento de remorso, aí já é um sentimento, não é uma emoção. O remorso, ele é fruto de uma tristeza que pode se aprofundar e virar um remorso, que é um sentimento que pode gerar um transtorno, que é uma doença, que seria a depressão. Como a raiva também, poderia se aprofundar num sentimento de mágoa, ou ressentimento, ou de rancor. O rancor é um sentimento pesado, e que se aprofundou, que pode gerar um assassinato, matar a outra pessoa. Então, as emoções, elas passam nas nossas vidas o tempo todo, mas elas não devem fazer morada nos nossos corações. Não, claro que é muito mais aceito na sociedade moderna a alegria. Ela é muito mais aceita a alegria. E nos homens, é muito mais aceito socialmente a raiva. Nas mulheres, é mais aceito a tristeza. Por isso que a gente nega a melancolia e a tristeza. E é muito mais comum, quase que 5 vezes mais, o nível de suicídio nos homens é maior do que nas mulheres. Porque eles estão mais arredios, então eles têm mais a capacidade de raiva de se matar. A mulher não, ela é mais melancólica, mais triste, e ela não tem essa coisa do ímpeto de se matar. Essas são as estatísticas. O índice de suicídio nos homens é muito maior do que nas mulheres. 5 vezes mais na população masculina. Então, culturalmente, o homem, ele é mais validado em expressar raiva. Poxa, que é isso, cara? Já a mulher não. Já não pode expressar tanto para dizer que a mulher é macho. Poxa, esse cara é macho. Ou então, se o cara é muito triste, melancólico, esse cara é afeminado, esse cara é gay. O preconceito, né, que a gente tem da questão da homossexualidade. Então, a mulher que fala mais raivosa, é bruta, não, essa mulher é uma mulher macho, essa mulher é macho, se bate homem. E o homem, que é mais melancólico, que fica triste, que tem características de tristeza, eles são tirados como maricas, homem marica, muito triste. Então, culturalmente, também tem uma explicação para que essa emoção da tristeza, ela existe no homem, existe, mas ela é mais velada, e é mais escamoteada, é mais escondida. Então, a minha fala inicial é para dizer, vivencie suas tristezas, cultive a tristeza, é necessário viver os momentos tristes. Eu exemplifico, às vezes eu faço terapia atualmente há 2 anos, já fiz lá atrás, em 2007, 2008, 2009, 4 anos, retornei agora, e estou há 2 anos, era para ser 6 meses, para validar uma formação que eu fiz em terapia transpessoal, só que eu gostei tanto do retorno à terapia, o obrigatório seriam 6 meses. Eu estou há 2 anos, sem parar. 2 anos fazendo terapia, sem parar.
Então, eu sou terapeuta, preciso me tratar. E eu percebo em algumas sessões de terapia, quando eu saio delas, e são virtuais, meu terapeuta não está podendo fazer presencial, eu estou há 2 anos que eu nunca me encontrei com ele presencialmente, só faço virtual, ele me atende virtual, e ok. Eu simplesmente, tem vezes que eu acabo lá em casa e eu deito no chão e choro. Choro, triste, triste. E a sociedade não tem hábito de suportar a tristeza. Quando eu contei isso há 2 anos atrás, no início da terapia, era mais que eu estava nesse estado, eu disse isso numa live, que era virtual na pandemia, uma pessoa veio no meu privado, Flávio, por que você está triste? Eu estou aqui. Não, deixa a pessoa viver a tristeza. A pessoa precisa viver e suportar aquele momento de tristeza. A gente não suporta que o outro fique triste, sabe por quê? Porque tem medo de acessar a nossa própria tristeza. Uns é porque querem levar logo para a alegria, levar logo para a euforia. Não, sai disso aí, larga essa tristeza para lá e vamos viver a vida. Isso é negar a emoção que é legítima. E isso sim pode gerar, não é o nosso escopo de hoje, falar sobre depressão, as tristezas negadas e veladas e não expressadas, aprofundando-se, pode gerar uns quadros depressivos. Não só a tristeza. A tristeza é um dos sintomas da depressão. Tem muitos outros. Tem raiva também na depressão. Tem prepotência na depressão. Tem rebeldia na depressão. Eu estou falando só da tristeza porque o meu tema de hoje é melancolia. Então, a sociedade tem tendência a reprimir a tristeza nas pessoas. Percebam vocês. Faça aí uma análise rápida e lembrem-se. Quando alguém está triste, seu colega, e que quer um colo, quer chorar, você na mesma hora, sai disso, cara, anima aí, pô, peraí, Flávio. Você não tem isso, não tem como ficar triste. É uma característica até dos nós extrovertidos. Eu sou extrovertido, porque eu gosto de entreter as pessoas. É a minha persona, de divertir, porque eu tenho realmente uma alegria de viver. Eu tenho, mas tem momentos que eu não aguento ficar na extroversão o tempo todo. Eu gosto da minha introversão. E quando eu vou para a minha introversão, eu vivo meu momento de melancolia e de tristeza. Eu lembro, na residência, quando eu fazia na Federal, meus colegas acostumados com o Flávio, que tem a característica que eu já disse, de alegria de viver, muito mais motivos para ser feliz do que ser triste, na minha característica de personalidade, tenho muito mais, só que tem de extroversão, mas tinha momentos que eu queria ficar em silêncio, que eu estava melancólico, que eu estava triste. Eu não queria ficar verborrágico, falando pelos cotovelos. Eu queria ficar comigo mesmo. Eu queria estar um pouco mais de introspecção, que é a energia que a tristeza faz, de introversão, de introspecção. Como a nossa sociedade promove a extroversão, ela incita isso, ela favorece a extroversão, são as diversões, os distratores externos. Eu falei ontem para o Centro Espírita Maria Imaculada, sobre divertimentos e frivolidades. É um capítulo do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Foi minha palestra de ontem. Já está no meu canal, ou melhor, está no meu Instagram, e eu vou baixar, ou melhor, não está no meu canal do Instagram, não, foi no canal do Instagram deles, do centro deles. Eu vou baixar e vou disponibilizar no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, se vocês quiserem assistir, ou no próprio canal do centro, Casa de Caridade, Coração de Maria. Na verdade é isso o centro. Casa de Caridade, Coração de Maria. Está lá hospedado, lá no Instagram deles. Eu não fiz no meu. Então a gente tem uma tendência a viver fora, exterioridades, frivolidades, viver essa vida de extroversão e muito menos de introspecção. Porque introspecção faz a gente contactar com as nossas sombras, com a nossa realidade profunda, nas nossas inabilidades, com as nossas mazelas, mas também com as nossas riquezas, com as nossas belezas, com as nossas virtudes, com as nossas habilidades, com o nosso ser crístico. Mas a gente não faz isso. A gente vive fora, sai do trabalho, faz uma live, agora uma palestra, sai daqui, pega o carro, aí eu volto para minha casa na BR, aí chego em casa, eu tomo uma sopa, aí vou ler um livro que eu estou lendo, aí daqui a pouco vou ver uma notícia, aí daqui a pouco vai deitar, nem tem tempo mais de fazer uma oração, já quer dormir porque vai acordar amanhã, e acorda amanhã, pula da cama, aí já vai para academia, sai da academia e vai nadar, sai da natação, vai andar de cavalo, aí volta, vai para terapia, aí sai da terapia. Que diabo de vida é essa que a gente vive? Que não tem tempo para introspecção, para o silêncio, para a oração, para a coisa de conectar com a nossa verdade que está dentro. Então, a sociedade, quando vê qualquer movimento nesse sentido, das pessoas estando em estados de tristeza, a tendência é sacudir para poder botar a pessoa logo para fora. Deixa a pessoa viver a tristeza momentânea, deixa a pessoa curtir um pouco a vibe da tristeza. Claro, se ela vai aprofundando nisso, passa uma semana, 2, 3,
em tristeza mórbida, que não sai daquilo, você vai tentar gerar vamos fazer um atendimento, vamos fazer uma terapia, vamos visitar um médico, um profissional, para ver se você está com estado de humor deprimido, o que está acontecendo. Aí sim, mas deixar que a pessoa viva o momento da tristeza dela, até um dia de tristeza é legal, 2 dias de tristeza, que legal, ok, ok, não há problema. O problema está, sabe o quê? O medo que o outro tem de que a tristeza faça com que eu deprima. Aí você não quer nem viver. Você não vou deixar nem a tristeza me pegar, porque se me pegar eu posso deprimir. Se você está fugindo disso, é porque você tem realmente uma predisposição para ficar depressivo. E está no movimento de fuga, porque também é uma doença. Fugir do contato com aquela realidade profunda é fugir do que é a sua essência, a sua verdade. Porque a sua verdade está dentro. E às vezes as depressões, elas nos servem como movimentos de encontrar nossa verdade, levar a gente a um contato com o self. Mas eu não quero me perder, porque é tanto conteúdo que vem quando eu falo numa palestra, porque a gente fica vendo que te lê tanto, né? E eu disse ontem, digo hoje, é uma oportunidade ímpar falar, porque é a hora que eu sinto que aquilo que eu leio está em mim. E eu vou acessando e vou conectando e falando para o público, mesmo virtual, é uma oportunidade de aprendizado. Até estou com vontade de voltar a fazer lives, mesmo que eu não fale para ninguém, fale para 2 pessoas ou 3. É importante porque eu sinto que eu sedimento meus conteúdos, por isso que não é sobre vocês. Quando eu faço palestra, não é sobre o JP, não é porque eu sou uma pessoa que quero fazer um trabalho altruístico, quero agradar, não, é por mim mesmo. Eu faço porque quando eu falo para mim, como dizia o poeta, é melhor ser alegre que ser... Aí, ó, isso aí, ó, é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. E é assim que o poeta Vinícius, né, o nosso poetinha. Os poetas também têm essa visão. É uma visão que eles produzem muito também na nostalgia, na melancolia, na tristeza. Eles conseguem, por quê? Porque na introspecção eles acessam a verdade. A energia da tristeza é uma energia que leva para dentro, não da depressão. A depressão pode ajudar esse mergulho para dentro, mas a depressão é uma pulsão de morte. É diferente. É a pessoa ir para um lugar que é uma patologia, é um transtorno, que leva para a pulsão, mas pode ser um grande recurso para também trazer para a vida. Se souber viver e cultivar bem a depressão pode ser um grande recurso. Muitas pessoas que deprimiram saem da depressão, conseguem ter uma vida linda, porque foi lá que ela silenciou. Quantos artistas, quantos atores, quantos comediantes são depressivos? E que no processo de ficar fora, entretendo, não tem tempo de olhar para dentro. Quando para, que pifa, entra nos processos depressivos, ali reconectam-se com a sua verdade e ali pode encontrar o divino que habita no coração deles. Padre Fábio de Mello deprimiu. Padre Marcelo Rossi deprimiu. Ok. Saíram mais fortalecidos. Hoje, Padre Marcelo Rossi não é mais depressivo. Padre Fábio não é mais depressivo. Teve momento, mas soube aproveitar a noite escura da alma, na linguagem de Teresa Dávila, se eu não me engano, e João da Cruz, é a noite escura da alma, onde você pode passar por esse momento e sair com forças, como um fênix que renasce. Se souber cultivar, fazer o tratamento psicoterapêutico, medicamentoso, se for moderada grave, depressão leve, não precisa de medicamento, você pode tratar tranquilamente com psicoterapia, com terapias integrativas, tranquilo, mas moderado e grave é necessário uma medicação para regular o sistema neuroquímico, fazer com que a serotonina seja mais mantida, para ter força para poder falar na depressão, falar na terapia, mas paralelamente processo terapêutico. Não tem como só remédio e achar que sai de depressão só com remédio. Não sai. Vai ficar anos tomando. Falo por experiência própria, 20 anos cuidando de gente, e vejo quantos pacientes depressivos que optaram só pela linha de medicamento, fica depressivo e morre depressivo. Porque a depressão é um chamado para mergulho interior, para olhar para dentro. Se você não tem como fazer a depressão com alguém que ajude a esse olhar interior, aprofundar, você fica lá. E é difícil sair. Algumas almas conseguem, como esses grandes místicos que viveram as suas noites escuras, entrar num contato com o divino e fizeram o Francisco de Assis entrou na noite escura da alma e saiu São Francisco. Mas são raros, são exceções. Um Buda entrou no movimento de introspecção, foi meditar, não foi uma depressão, mas saiu como um grande iluminado. Muitas pessoas conseguem viver esses passos e depois transcender e chegar lá, mas é muito difícil ser um suporte profissional para fazer com que a pessoa olhe para dentro, faça um movimento para dentro. Então, dito isso, nesses 15 minutos que me restam, ou melhor, 15 minutos, eu falei que falaria até
às 9. É 15 minutos que me restam. Eu vou ler a mensagem da benfeitora Marta, mas esse introito, que foi prolongado, foi muito necessário, para poder clarear vocês. A mensagem dela vai trazer uma visão diferente do que eu disse, mas eu precisava deixar isso bem definido. É legítimo ter tristeza. Não tenho medo de viver a tristeza. É preciso entrar na tristeza, curtir a tristeza, porque ela faz você olhar para dentro. É uma energia de introspecção. Não é na alegria que você olha para dentro. Não é não é no passarinho, contemplar o passarinho alegre ali no passarinho, fazendo um movimento que eu vou mergulhar para dentro. Eu posso contemplar a natureza, sim. Ao contemplar a natureza, sentir uma alegria, um contentamento, sim. Silenciar minha alma, sim. E fazer um mergulho interior sem estar triste, pode. Mas é muito mais difícil os estados de alegria fazer com que você olhe para dentro do que a tristeza. A tristeza, ela é importante para olhar para dentro. Por isso que eu curto meus momentos de tristeza. Eu gosto quando vem. Quando vem, eu não fico forçando, não. Mas quando aparece, ok, tô triste. Peraí, Deise. Não fale comigo, não. Tô triste, Deise. Eu nem saio do quarto, é melhor. Quando acaba a minha sessão de terapia, quando acontece isso assim, né? Eu fico triste, eu entro em contato com minhas sombras, eu entro em contato com minha sujidade, com minha feiura, com minha pequenez, o quão ainda comum e imperfeito eu sou, ou eu estou. Aquilo me entristece. Eu entro com minhas mazelas, né? Ou então alguma coisa que aconteceu no mundo, que eu digo, meu Deus, o mundo ainda tá assim, quanta tristeza. Aí aquilo me bate uma tristeza. Aí eu digo, poxa, aí desligo, me despeço do meu terapeuta, mando um te amo, irmão, vou para lá e aí começa a chorar. E aquilo é tão gostoso, é um choro tão maravilhoso, que parece que vem uma coisa de fora e me dá um passe, me consola, tipo, silencia essa mente, fica um pouco mais introspectivo, menos yang, medicina chinesa, né? É o símbolo do Tao, o yin yang. Saia desse lugar, vivencie esse movimento cíclico, né, que é o Yang e o Yin, que vão se interpenetrando e vão fazendo com que você também vivencie espaços no Yin um pouquinho mais, depois um pouquinho no Yang, mas sempre um mergulhando no outro, né, porque o Yin e o Yang o tempo todo. É dia e noite, é alegria e tristeza, é isso que vai permeando a nossa vida. Não pode ser uma polaridade só triste, só alegre, não. E aí eu saio da terapia e vou para esse mergulho interior, onde eu cultivo a minha tristeza. Depois eu fico um pouquinho mais, aí eu vou para a rede, eu olho o céu, eu olho a natureza, faço uma retrospectiva da minha vida, o que eu estou fazendo dela, que certamente o que seria o melhor propósito nessa vida. Flávio, aí depois levanto, aí vou na academia, malho, aí já vejo um cavalo, vejo um boi, vejo a natureza, bate uma alegria de novo, de opa, já não estou mais triste, já estou alegre agora, poxa, não é bipolar isso. Isso é cultivar e vivenciar. Aí daqui a pouco eu tenho medo, um cavalo vem na minha direção assim, eu me pino, vou cair daqui, estou com medo, aí bate o medo, vou botar a mão na lagoa lá, aí fico com medo de uma sucuri, vou nadar, tenho medo, aí é o medo. Aí depois sai da lagoa, o medo foi, já não estou mais com medo. Aí daqui a pouco vem uma raiva, eu vou saindo do carro, o cara me dá uma fechada, que desgrama, miserável, que você me dá? Quer me matar, diabo? Pronto, a raiva veio, tá ali, aí depois respira a raiva, vou embora, poxa, tem raiva ainda, né? Rapaz, não é negar que eu tenho raiva, não, peraí, não pode ter raiva, que você ficou triste, tá com medo, rapaz, você não pode... Isso é doença. Aí vocês estão indo de encontro à proposta do autodescobrimento. Então, Marta vai dizer assim, melancolia. E aí eu vou para o meu final, nesses 10 minutos, lendo a mensagem dela para vocês. Eu acho que eu consigo ler sem óculos, mas vou ler com óculos. Melancolia. E o velho dicionário dirá, melancolia profunda, causada pelo afastamento da terra natal, distúrbios comportamentais e ou sintomas provocados pelo afastamento do país natal, do seio da família, e pelo anseio extremo de a eles retornar saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter, desejo de voltar ao passado, estado melancólico devido a aspirações, desejos nunca realizados, estado de tristeza sem causa aparente. Ela define isso aqui, o verbete é outro, eu esqueci qual é, mas vai falar aqui abaixo. Eu peguei melancolia porque o verbete que definiu isso, e o velho dicionário dirá, que é uma melancolia profunda, sei o quê,
é sobre o verbete que vai estar aqui lá na frente, que eu esqueci agora, mas na leitura ele virá. Numa época tão fortemente marcada por bizarrices e novidades que surgem pela manhã, esplendem ao meio-dia e murcham ao crepúsculo da tarde, muitos se deixam assaltar pela melancolia. Ela falou melancolia lá em cima, falou melancolia aqui embaixo, mas o verbete não é esse que o dicionário definiu. Velhinho sonhando no banco da praça ou em sofás com aqueles dias agitados da mocidade, tá bom? O velhinho lá sonhando, melancólico, no banco da praça, com os dias agitados. Os bailes no clube da esquina, a Vespa é da tempo de Mário, a Vespa e a Lambreta como transportes rápidos, a brilhantina também do tempo de Mário, a brilhantina no cabelo, o bolachão de vinil na radiola, esse é do meu tempo. Aí o disco de vinil na radiola é do meu tempo. Brilhantina do tempo de Mário. A mulher sonhadora, arrebatada pelas evocações dos tempos de menina moça. O cortejo dos rapazes, as amigas de fofocas intermináveis na escola, os passeios no coreto da praça e as sessões de cinema nas tardes domingueiras, regadas a pipoca salgada e refrigerante. O moço maduro, cujas lembranças o arrebatam para os dourados anos da solteirice, na companhia da rapaziada, sedenta de prazeres nas noites de sexta. Eu, minha rapaziada, ia pro Lagoa Mar, Cabana do Gaúcho, Catendê, Casquinha de Siri, a saudade daqueles tempos, das frivolidades, dos divertimentos, a rapaziada, como ele diz aqui, o moço maduro, cujas lembranças arrebata para os dourados anos da quando era solteiro. Tem um preço, né, a conjugalidade, né? É a vida da monogamia, na época era a vida da frivolidade, da poligamia, na companhia da rapaziada, 70 de tome de cachaça, tome de bebida, tome de vai em cima e vai embaixo, quebrando, vai, quebra de cá, quebra de lá, hoje dá quebra, mas quebra com mais, oi, dói aqui, dói acolá, oi, já não tem o molejo do passado já não dá mais, você vai, fica, o joelho trava, oi, me segura dele, ai, amor, me ajuda aqui, eu e ela, os dois já ficando meio século de vida, não é brincadeira, olha o óculos, que tanto eu falei, a presbiopia, que saudade de poder olhar, minto, porque eu sempre fui míope, eu sempre usei óculos, dos 11 até os 35, quando eu fiz a minha cirurgia corretiva, e vejo bem de longe, mas agora de perto, começou a ficar problemático, aí o óculos aqui, ó, a letra fica desse tamanho, eu consigo ler sem óculos, quer ver? Mas é tanto estresse, que não vale a pena, apertando o olho, o moço maduro, aí eu boto o óculos, ó, ah, que delícia, o moço maduro, cujas lembranças o arrebatam para os dourados anos da solteirice, na companhia da rapaziada sedenta de prazeres nas noites de sexta-feira. Ninguém blindado contra o sentimento de nostalgia. Ah, o tema é nostalgia. Ninguém blindado contra o sentimento de nostalgia. Nosso verbete de abertura, porque ela não começa com verbete dizendo nostalgia. Em velho dicionário dirá, a melancolia, ela deixa em aberto, define nostalgia e vai lá na frente dizer que o verbete que foi definido era nostalgia. Então, ninguém blindado contra o sentimento de nostalgia, nosso verbete de abertura. A depender da idade e das experiências vividas, cada um a terá com uma suave e doce lembrança ou a experimentará como um aguilhão nas carnes sensíveis da alma, se deixando avassalar por um sentimento de frustração, onde o tempo parecerá perdido. Aí que está o detalhe. Tem gente que vai encarar a nostalgia como algo que passou, como um momento suave e doce, de lembranças e recordações, como eu fiz agora, do tempo que eu não usava óculos, que eu estava sem ele, do tempo que eu saía com a rapaziada para as farras, para as frivolidades e para a vida do mundo. Dá uma saudadezinha, mas é uma saudade saudável, uma nostalgia gostosa, é uma melancolia que eu não tenho tido ultimamente, não. Vou até parar para poder ficar pensando nisso, para ver se eu acesso uma melancoliazinha, que eu gosto, às vezes, de ter uma melancoliazinha. Claro que você não força, mas se eu parar um pouco, silenciar, emerge de dentro de mim. E eu reflito, poxa, falei da rapaziada, será? Aí se bateu uma tristezazinha, eu digo, oi, Daisy,
bateu a melancolia pesada, acho que eu não quero mais ficar casado, não, vou voltar para solteirice. Aí já é um quadro, né, que já vai para outro ponto. Mas não tinha pensado nisso como estado melancólico. Mas eu entendo que pode gerar uma melancolia suave e doce, e está tudo certo. O problema é que ela vai trazer é quando isso se torna um aguilhão, como se fosse na carne da gente uma agulha, um petardo entrando na nossa carne, se deixando avassalar por um sentimento de frustração. Por isso que o depressivo, normalmente, ele é uma pessoa que é frustrada, é uma pessoa que é rebelde, não aceitou que não é mais velho, que não é mais moço, que não pode viver mais aquela vida de solteirice, que não tem mais como não usar o óculos, que não tem mais que ir na boquinha da garrafa, embaixo e em cima, e subir com a mesma habilidade de antes, começa a se frustrar, se decepcionar, e aí começa, ai, meu tempo, ai, no meu tempo, que vai falar aqui na mensagem também, vai citar alguns autores que são melancólicos, que têm poesias melancólicas, né? E ela continua, as novidades hoje são fugazes, espantosamente ligeiras, na maior parte das vezes, deixando cinzas e marcas dolorosas. Tem-se uma afirmação de que naqueles dias de outrora havia uma pureza que se perdeu com o advento do excesso de tecnologia e de robotização. O poeta em exílio Gonçalves Dias arrancou da própria alma a dor que o fez escrever em melancolia profunda, aí sim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eles conseguem, os poetas, às vezes, tirar versos profundos em estados melancólicos. Muitos poetas escrevem em estados de melancolia, tanto que eles buscam, às vezes, a nostalgia. Você vê aquelas épocas dos poetas que morriam de tuberculose. Na verdade, a tuberculose é a doença do pulmão, que na medicina chinesa tem a ver com a tristeza. Então, a tristeza instala-se doenças pulmonares. Castro Alves teve tuberculose, o grande poeta. Então, você vê Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Músicas, por exemplo, como a de Vanderly, que compôs a canção no momento de estado de profunda tristeza e melancolia. Quem não sabe, a canção que me levou a ele, que me arrebatou, aquele grande poeta que nos deixou em idade tão precoce, 54 anos, se eu não me engano. A música que me levou para ele foi essa, que eu vou fazer uma palhinha aqui agora, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele e perguntou, meu amigo, como é que você fez no camarim, num show, fui em 3 shows dele, como é que você fez aquela música tão linda? Ele me contou, meu amigo, foi no estágio que minha carreira não decolava, eu estava numa melancolia profunda, e nesse estado melancólico, eu criei essa canção. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor. E aí ele vai, eu não vou cantar mais, por quê? Porque o YouTube derruba, tem direitos autorais, tem um bocado de coisa, por isso que eu não estou tocando mais violão nas minhas palestras, porque tem negócio de direitos autorais, eu estou fazendo um pedacinho de uma canção, ele ouve, aí já corta, já tira, escrever alguma coisa aqui, palestra maravilhosa, parabéns. Eu não enxergava sem óculos essa letrinha miúda, eu estou no meu celular, viu? Aí botei o óculos, eu enxergo na hora, que maravilha o óculos. Então, essas canções, elas nos levam a um aprofundamento desses estados melancólicos, ou melhor, a melancolia, quando eu quero chorar, pronto, vê aí, agora sim me empolguei. Quando eu quero chorar, eu boto essas canções melancólicas, porque tem uma tristeza em mim, mas que talvez não esteja se revelando, e a música nos ajuda a fazer com que elas venham à tona. E aí tem outras coisas como essa aqui, ó, que eu gosto de Jorge Vecílio. Quando vem à tona todo amor que está por dentro, chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Ando à tua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não há nada quanto vase que segure essa tristeza. É sensível demais, eu sou alguém que chora
por qualquer lembrança de nós dois. Olha que música melancólica. Sensível demais, você me deixou e agora... Música melancólica. O poeta, para fazer isso, tem que estar triste. Não faz uma música dessa alegre. Não tem como. Então, por isso que os poetas, muitos deles, às vezes vivenciam momentos de melancolia e tristeza, e muitos são depressivos, e é ali que eles produzem muitas poesias lindas. Eu tenho um amigo meu, fisioterapeuta, quando ele está em crise existencial, ele vai lá e produz músicas belíssimas, lindas canções. Poxa, foi quando eu estava na fossa. Então, esses dois exemplos que eu trago, um eu tenho certeza que foi um estado de melancolia profunda, que é o de Vanderly, porque eu perguntei a ele me disse que ele estava muito triste, e saiu essa linda poesia, né? Seus olhos me viram tristes, olhando para o infinito, tentando ouvir o som do próprio grito, do louco que ainda me resta, só quis te levar para a festa, você me olhou de um jeito tão aflito, e aí vai. O povo diz que ele é um poeta melancólico, eu adorava ele, adorava, porque talvez acesse em mim essa tristeza, e ele fala ao meu coração com as músicas tristes que ele escrevia, também músicas alegres. Então, um grande poeta que realmente é uma saudade imensa daquele cara, Vanderly. Então ele continua, outro terá dito, que foi Cassimiro de Abreu, em surto saudosista de difícil compreensão, ele disse, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Não é um saudosismo? É uma nostalgia? Claro, querendo chorar nesses poetas. Vai chorar, vai ficar acessando a tristeza. E aí, vocês não estão fugindo dela, vocês estão olhando para ela. Já que não consegue olhar silenciando e meditando, vai ver uma poesia dessa, coloca uma música triste dessa, para acessar a tristeza. Porque não fica velada e não deixar que ela no futuro se transtorne num transtorno de ansiedade e que fica se mostrando trabalho excessivo, no fundo é uma tristeza que está ali, ó, escondida, e fica eufórico, vai para o estádio de futebol e vai beber, e toma droga, e vai fazer sexo, e vai fazer tudo para poder aplacar a tristeza que não quer ser enfrentada, que não quer ser cultivada. E finalizando, passei 5 minutos do meu horário previsto, tem 3, tem mais 2, vamos finalizando assim. Sim, se ainda não experimentamos, não nos furtaremos de sentir em algum momento a visita inesperada da melancolia, abrindo as comportas dos olhos ou nos silenciando em meio à algazarra dos tempos modernos. Que lindo! Eu não tinha lido o poema ou a mensagem hoje, porque eu sabia que estava na minha mão, eu já fiz a narrativa, a locução, já está no meu canal do YouTube, eu já sei que aqui é seguro para mim. Eu não lembrava que ela dizia isso, que ela ratifica o que eu acabei de dizer. Então, se ainda não se não experimentamos, não nos furtaremos de sentir em algum momento a visita inesperada da melancolia, abrindo as comportas dos olhos ou nos silenciando em meio à algazarra dos tempos modernos. Nesse momento, a alma pedirá licença ao corpo que a aprisiona para voar além dos limites corporais, librando em busca do horizonte perdido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um tópico lá que é melancolia. É uma saudade do nosso lar, nossa vida, né, no mundo espiritual, saudade dos entes queridos que deixamos, que nem sempre o pai, a mãe, o marido, a mulher, os filhos são os entes queridos. Às vezes são espíritos que não são afins, e tem saudade dos espíritos afins, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, que a gente deixou no além, lá numa determinada colônia, mergulhou, aí bate aquela nostalgia, aquela saudade dos nossos entes queridos que estão no além. Parabéns, Flávio, grata pela disponibilidade. E música, não dá para eu ler aqui, porque tem um negócio na frente segurando aqui meu negócio. E vamos em frente. Então, nesse momento, a alma pedirá licença ao corpo que a aprisiona para voar além dos limites corporais, librando em busca do horizonte perdido. Saudade da pátria espiritual que ficou na retaguarda, dos afetos que se despediram de nós no berço. Quando você reencarna, tem gente que chora, a gente chora quando nasce, e pessoas alegram-se quando a gente chega. E gente fica chorando lá de lá. Quando a gente sai do corpo, tem gente chorando na nossa saída e as pessoas alegres do lado de lá, nos recebendo no plano espiritual, né? Saudades da pátria espiritual que ficou na retaguarda,
dos afetos que se despediram de nós no berço, nos afiançando, novo reencontro nos portais da imortalidade. É a reencarnação, deixamos os afetos do lado de lá, e na saída do túmulo, a gente encontra aqueles afetos que não reencarnaram, que vão nos receber de braços abertos, sorrindo. Saudades do olhar de Jesus, ânsia de volver àquelas praias onde seu verbo comovia multidões. Que vontade de topar com Francisco de Assis, numa esquina dessas, seguindo com ele pelos caminhos da Úmbria novamente. Rever Maria de Nazaré entre as flores de Éfeso, aguardando a chegada do apóstolo João. Escutar novamente a música do vento soprando os cabelos do mestre, quando ele narrou que o semeador saiu a semear. Volta, saudades, vem nos arrancar desse vazio existencial, vem nos contar velhas histórias da vovó e nos unir outra vez pelos laços da amizade, tão fragilizada em tempos de telinhas azuis. Nada poderá nos afastar do Cristo e de sua perene paixão, sublimar o espírito que decidiu envelhecer no mundo, tentando inutilmente negar sua realidade transcendente, chumbado ao materialismo que o desidrata de amor e o esgota nas reservas da ternura. Que lindo isso, gente. Eu vou repetir. Nada poderá nos afastar do Cristo. Agora eu estou com vontade de chorar. Eu não vou chorar para eu não finalizar a palestra assim, não que eu esteja correndo de chorar, eu não tenho problema em chorar. Eu choro em palestra, eu choro lendo mensagem, eu não tenho problema em mostrar minha vulnerabilidade e meus momentos que a sociedade reporta como homem fraco, não chora. Isso eu já curei, choro sim. Lendo esse trecho, senti uma vontade de chorar, senti uma vontade de introspectar-me, senti uma vontade de finalizar essa palestra quando eu acabar, ficar um pouco em silêncio, botar a música de Vanderly aqui na minha sala que eu tenho, boto ela e vou ouvir. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Meu amor, Ave Maria, hoje eu choro. Hoje, obrigado, Geipe, por me fazer acessar a tristeza que está em mim. E ao terminar essa palestra, vou fechar as luzes da sala, vou botar a música de Vanderly e vou entrar em pranto. Eu sei que eu vou chorar, eu sei que vou chorar. Por toda a minha vida eu vou chorar. A cada despedida eu vou chorar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Eu mudei te amar para chorar. E ela termina. Entrou meu amigo Antônio Melo. Feche seu áudio, amigo. E ela termina assim. Fecha o áudio aí que está fazendo ruído. Nada poderá nos afastar do Cristo e de sua perene paixão. Sublimar o espírito que decidiu envelhecer no mundo, tentando inutilmente negar sua realidade transcendente, chumbado ao materialismo que o desidrata de amor, o materialismo que desidrata nossos corações de amor e o esgota nas reservas da ternura. E último parágrafo, que a melancolia nos arrebate para um tempo pretérito onde ninguém se sentia órfão de esperança, privado da fé e furtado da alegria. Com Jesus, sonhar é construir e reconstruir sempre em marcha incessante para a felicidade sem jaça. Marta, Salvador, 22 de agosto de 2023. Muito obrigado a vocês e muita paz. Ô, Flávio, muito obrigado, muito gratidão mesmo por você, por toda a sua disponibilidade, a sua alegria melancólica. Oh, mas foi massa, foi um bom encontro. Você vê o violão ali? Deixa eu pegar o violão, peraí. Pegar o violão aqui. É muito divertido esse Flávio, né, gente? Não é não, Mário? Com certeza. Flávio traz o conteúdo com alegria.
e me reporta muito a Salustiano, que ele diz sempre, viu, Flávio? Um adeno aqui. Você me fez lembrar por muitas vezes, quando você estava trazendo seus conteúdos, o nosso orientador espiritual, que chama-se Salustiano, porque você citou por 2 vezes, salvo o meu engano, São Francisco de Assis. Isso, e ele que traz muito para a gente. Vou tocar a música dele. Não creio. Terminar. Sério, velho. E eu abri aqui, ó, a oração em São Francisco de Assis, porque Salustiano pediu que nós fizéssemos todas as reuniões nossas, mediúnica, com a oração em São Francisco de Assis. E quem está incumbido disso é Eric. Então eu vou terminar com a canção. Eu acho que assim não me derrubam, não. Eu acho que a canção de São Francisco de Assis, eles não me derrubam, não. Porque é uma canção que eu acho que pode ser recebida de forma tranquila. Esse violão não é meu violão oficial, ele é um violão velho que está aqui na sala. Eu até comprei um encordoamento novo para ele, mas ao mesmo tempo está aqui, ó. Comprei um encordoamento, tá vendo aqui? Vou trocar. Então não vai sair tão boa, não. Mas eu vou tocar assim mesmo. Finalizamos, então, com a oração de São Francisco? Claro, pode ser. Claro, meu. Tem alguma fala final? Que eu quero finalizar e encerrar a live. Tem mais alguma fala? Vou fazer uma fala rápido. Tá. Muito grato. Essa é a palavra final. Tchau, fique com Jesus. Antônio Melo, obrigado pela transmissão. E terminamos com a oração de São Francisco. Espera aí. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja. Agora deixa eu chorar. Vou desligar as luzes que eu quero chorar. Vou chorar. Amém, meu amigo. Chore. Valeu. Tchau, gente. Paz e luz.